Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a presença de todos. Vamos dar início à segunda sessão ordinária de 24 de fevereiro de 2016. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramo. José Carlos da Cruz. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Talhati Barreto. Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da primeira sessão ordinária de 10/2 de 2016. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a primeira sessão ordinária do ano de 2016. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Dorigan. Ocupou o primeiro cargo de secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim, e o de segunda secretária, a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou a todos e solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constando a presença de todo o edis que assinaram o livro de presença, exceção ao vereador José Aparecido Mendes Ramo, ausente. Atingindo o código de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Após o presidente solicitou que a primeira secretária que fizesse a leitura da ata da 19ª sessão ordinária de 9/12/2015, colocada em única discussão, usou a palavra o vereador Jairo para dizer que onde constou escolinha de futebol, na verdade, é projeto da assistência social, colocada em única votação, a ata da 19ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou que a segunda secretária que fizesse a leitura da ata da 5ª sessão extraordinária de 9/12/2015, colocada em única votação. Nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da 5ª sessão extraordinária foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo. O presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 21/2015, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Encerrada a leitura, o presidente remeteu o referido projeto para as comissões permanentes para elaboração de parecer. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 22/2015, que fixa feriados municipais. Considerando que referido projeto conta com o parecer das comissões permanentes e tramita em regime de urgência, o presidente o remeteu para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Após, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei complementar número 6/2015, que dispõe sobre alteração de jornada de trabalho de farmacêutico, considerando que referido projeto tramita em regime de urgência e com o parecer das comissões permanentes, o presidente o remeteu para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Após, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de lei complementar número 1 de 2016, que dispõe sobre alteração do perímetro urbano. Antes de iniciada a leitura, pela ordem, usou a palavra o vereador Pedro Fiuza para requerer dispensa da leitura. Colocado em votação o pedido de dispensa da leitura, foi aprovado por unanimidade. Após, o presidente colocou em votação o pedido formulado pelo vereador Pedro Fiuza, de vista do projeto por uma sessão, ao fundamento de que há necessidade de análise e
reformulação de seu artigo 3º. Colocado em única votação, o pedido de vista foi aprovado por unanimidade. Considerando a aprovação do pedido de vista, o projeto fica automaticamente retirado de pauta. Ato contínuo. O presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 1 de 2016, que altera o perímetro urbano pela ordem. O vereador José Carlos da Cruz requereu a dispensa da leitura, argumentando que o projeto tem redação complexa e numérica para leitura e que todos já têm cópia em mãos. Colocado em votação o pedido de dispensa de leitura pela ordem, usou a palavra a vereadora Regina para dizer que poderia ao menos ler o artigo e, quando chegar à descrição, constar conforme segue, e que, por esta razão, votava contra a aprovação do pedido de dispensa. Usou a palavra o vereador José Carlos da Cruz para dizer que a vereadora se antecipou, pois o presidente ainda não colocou em votação o pedido de dispensa de leitura. O presidente, então, diz que estava em votação o pedido de dispensa da leitura do projeto de lei complementar número 1 de 2016. O pedido se dispensa foi aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. E a Regina, que declarou seu voto argumentando que não concordava com a dispensa da leitura, pois era um projeto muito. Após o presidente remeter o referido projeto para as comissões permanentes para a elaboração de parecer. Não havendo mais matéria, o presidente declarou encerrado o expediente e suspendeu a sessão por 3 minutos. Reiniciada a sessão, na ordem do dia, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a segunda chamada dos vereadores. Constando a presença de todo o edis, declarou aberta a ordem do dia. Na sequência, o presidente deu início aos trabalhos pela ordem do dia, solicitando à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 22 de 2015. Parecer emitido e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Colocado em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 22 de 2015 foi aprovado por unanimidade. Após, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 6 de 2015 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Colocado em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei complementar número 6 de 2015 foi aprovado por unanimidade. Não havendo matéria na ordem do dia, o presidente declarou aberto o uso da tribuna, sendo que usou a palavra a vereadora Miriam para cumprimentar a todos e dizer que na última sessão foram ditas muitas coisas, e que cada um tem sua opinião e o seu direito de expressar. Disse que acredita que tem liberdade para expressar o que pensa e esclarecer situações, inclusive para relatar as coisas boas que têm acontecido na saúde municipal em comparação ao que é visto em outra cidade. Falou que usou a palavra hipócrita de forma geral, sem apontar para ninguém ou citar um nome, que deve falar sobre as coisas boas e não apenas buraco, mata, etc. Pois realmente a saúde local tem atendido satisfatoriamente todos os demais problemas que ocorrem em todas as cidades vide áudio. Usou a palavra a vereadora Regina para dizer que, com relação a 2015, deixou uma frase de expectativa e esperança para 2016, que cada um tem sua opinião, sim, mas que o vereador trabalha com a opinião dos munícipes.
e quando se coloca deve apresentar à população, que fala em nome dos munícipes, e não em nome de Regina, que não devem focar apenas na saúde, que há outros setores que deveriam ter sido atendidos, notadamente, porque a situação financeira do município era favorável, que se não falarem do mato e dos problemas como apresentado, o povo estão sendo hipócrita. Vide áudio. Usou a palavra o vereador Jairo para parabenizar o vereador José Carlos da Cruz por sua aposentadoria. Vide áudio. Usou a palavra o vereador José Carlos da Cruz para agradecer o presidente e dizer que poderia aguardar mais tempo para se aposentar, mas que, vendo a situação, resolveu deixar que os outros assumam o cargo em concurso, não obstante não seja seu salário que vá piorar ou melhorar a situação. Vide áudio. Antes de encerrar a sessão, o presidente perguntou a todos os vereadores concordavam em realizar uma sessão extraordinária logo após encerrando desta, tendo como um objeto a segunda discussão e votação do projeto de lei número 22 de 2015 e do projeto de lei complementar número 6 de 2015. Haja vista a necessidade urgente de encerramento de suas respectivas tramitações. Todos concordaram e assim ficaram devida a oficialmente convocados. Nada mais havendo, encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e assinada, e somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 10 de fevereiro de 2016. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da ata da primeira sessão extraordinária de 10/2/2016. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 21 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a primeira sessão extraordinária do ano de 2016, no horário previsto para o início dos trabalhos. Assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Vigan, ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim e de segunda secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou todos e solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constando a presença de todos os edis que assumiram o livro de presença. Atingido o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, iniciando os trabalhos pela ordem do dia. O presidente solicitou que a primeira secretária fizesse a leitura da ementa do projeto de lei número 22/2015, colocada em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei número 22/2015 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou que a segunda secretária fizesse a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 6/2015, colocado em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em segunda votação, o projeto de lei complementar número 06/2015 foi aprovado por unanimidade e, nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e assinada, e somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 10 de fevereiro de 2016. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 02/2016. Projeto de lei número 02/2016. Autoriza o Poder Executivo. Pela ordem. Queria pedir dispensa da leitura por todos os projetos, tá, cada mesa de vereador, então não precisava ler. Vamos colocar em votação o pedido de dispensa de leitura do senhor vereador Pedro Fiuza, do projeto de lei número 02/2016. Coloque única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da indicação número 01/2016, de autoria do vereador Ronaldo. Senhor presidente, senhores e senhora vereador. Ronaldo de Oliveira Santos, vereador desta egrégia Casa Legislativa, no uso pleno de suas atribuições legais, com fulcro no caput do artigo 117 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mirassolândia, combinado com outras disposições de direitos itinentes, à espécie, vem apresentar esta indicação para oitiva e aprovação, como se espera pelo douto plenário, após seja presente e encaminhada para a chefe do Poder Executivo, Terezinha Rodrigues Limas, para que ela tome as providências necessárias para cumprir o que passo a expor. Providencie necessário para levar energia elétrica até o Campo Santo Municipal, João Maria da Silva, e disponibilizar algumas tomadas fixas no seu interior. Justificativa. O pleiteado na presente proposição de impacto causa até estupefação, mas tudo se torna normal, aceitável quando se atém para os serviços que são realizados no local. Ali trabalham pedreiros, azulejistas, marmoristas, carpinteiros e outros profissionais. Como sabemos, as ferramentas desses profissionais são quase todas movidas através de energia elétrica. Muitas vezes, ao dia, eles têm que deixar o local e levar os materiais até onde encontra energia elétrica para serem processados, cujos resultados são atrasos e aumentos de custos da obra. Outro beneficiado é serviço público. Atualmente, estes construídos jazigos e carneiras, umas sobre as outras, em forma de prateleiras. Este tipo de construção é feito basicamente de concreto e vergalhão. Para manuseá-los, é indispensável o uso de betorneira, máquina de corte e solda e serras. Os pontos de tomada podem ser poucos, porém bem distribuídos, onde podem ser alcançados por meio de extensões, à medida extremamente necessária, pois é pleiteada pela população que tem os entes sepultados no local e pelos profissionais que prestam serviços, que têm rejeitado o trabalho por falta de energia elétrica no Campo Santo. Sendo assim, a medida é plenamente justificada, portanto, deve ser aprovada e efetivada. Pede apoio aos nobres pares e diz: plenário, prefeito Walter Lima, 18 de fevereiro de 2016, Ronaldo de Oliveira Santos, vereador. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente. O intuito dessa indicação foi por ser procurado por, além de pedreiros, né, pessoal da mão de obra, também por pessoal que tem parentes, né, tem entes queridos enterrados lá, pelo caso de a pessoa quiser pôr mármore, quiser pôr azulejo nas carneiras, né, nas covas, às vezes o pedreiro cobra mais caro porque não tem energia, né, às vezes precisa cortar um piso, precisa fazer um furo e não tem energia. E também é um motivo de, muitos já devem ter ouvido também, que à noite lá, às vezes o pessoal frequenta também para praticar coisas ilícitas, tipo uso de droga,
Então, também com a chegada de energia lá facilitaria para colocar um ponto de luz, né? Para estar clareando à noite, é um motivo de segurança também. Então, eu peço aos nobres o apoio para aprovação da indicação. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 02/2016, de autoria da vereadora Silvana. Silvana de Fátima Talhati Barreto, vereadora desta Câmara Municipal, no uso de nas suas atribuições que lhes são conferidas por lei, com o SPEC no caput do artigo 117 da Resolução no 064, de 21 de junho de 1991. Outras disposições de direitos atinentes à espécie, vem apresentar esta indicação para as considerações e aprovação pelo douto plenário, após seja encaminhada à extrema senhora prefeita municipal Terezinha Rodrigues Lima, para que ela determine o que passo a dizer. Faça ampliações no pátio localizado no cemitério municipal São João Maria da Silva. Justificativa. O pátio, em tema supracitado, situa-se no cemitério municipal, onde abriga os bebedouros de água e os banheiros, e edificação tornou-se pequena desde a retirada das árvores frondosas que existiam no lugar, para servir de abrigo do sol ou da chuva em dias de cerimônias, ou até mesmo em dias comuns de visita, considerando que a grande parte da população local e de outros lugares tem os seus entes estimados descansando em paz naquele solo santo. Ressalva a retirada das árvores, deu-se para manter as sepulturas intactas, prevendo o avanço das raízes, motivo que é totalmente compreendido e aceitável. O pretendido é que se sequência na construção do telhado do pátio, pois ele é feito em meia água, construindo a outra parte, tendo como referência para a localização onde se deve construir, voltada lateralmente ao portão principal, sendo a construção feita sobre a arruela e que se localiza ao lado do citado pátio. Seguindo a ideia, edificação terá a sua área dobrada de tamanho, dispondo maior conforto e proteção, atenta para que, se a construção for feita com os mesmos materiais usados na mesma edificada, o custo da obra se torna ínfimo, tendo em vista que foi feito com telhas que amianto e certificada, podendo usar similares, que permite pouco uso de madeira e agiliza o tempo de construção, para baratear ainda mais. Tendo uma construção simples, pode ser feita pelos funcionários municipais. A medida é simples, de baixo custo, que resulta em grande eficácia. Portanto, deve ser afetivada. Pede seu apoio apoio necessário para aprovação da presente e aos nobres pares de Redis. Plenário, prefeito Walter Lima, 22 de fevereiro de 2016. Silvana de Fátima Barreto. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Como eu já tenho entes queridos lá,
no dia no dia de finados, né? Eu pude presenciar durante a celebração da Santa Missa, que o espaço lá é pequeno, o sol estava muito quente. Com a retirada daquelas árvores que foi preciso, né, retirar para ampliar o espaço ali, ficou assim, bem pequeno e sem acomodação, fora os dias de chuva. Então eu peço aí o apoio dos nobres edis. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Nada mais havendo, não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos.
Reinicio a sessão e solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramo. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Talhate Barreto. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 21/2015 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Projeto de Lei número 021/2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei número 021/2015, de autoria da prefeita Terezinha Rodrigues Lima, que dispõe sobre autorização legislativa para o Executivo abrir crédito adicional especial do valor de R$ 249.994,57 centavos, advindo de repasse do governo estadual através do convênio número 365 de 2013 para execução do programa estadual São Paulo Amigo do Idoso. Conclusões do relator. No que toca a competência para a propositura do projeto, está esta dentre aquelas atribuídas ao Executivo por força do artigo 4 da Lei Orgânica. Os requisitos formais estabelecidos do artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. A abertura de crédito adicional especial encontra-se prevista no artigo 40 e seguinte da Lei Federal número 4.320/64, Lei de Contabilidade Pública. E se faz necessária quando há previsão de realização de dispensa para as quais não haja dotação orçamentária específica. De acordo com o convênio número 365/2013, serão realizadas dispensa para execução de obras e serviços de engenharia para implantação do Centro de Convivência do Idoso e, não obstante tratar-se de plano de trabalho com previsão de execução para 2013, o certo é que as dotações abertas em idos através não foram utilizadas, o que revela a necessidade de nova abertura no orçamento vigente em anexo. A abertura de créditos especiais dos artigos 42 e 43 da Lei número 4.320/64 deve ser autorizada por lei. Depende da existência de recurso disponível para ocorrer a dispensa e será precedida de exposição justificada, sendo considerado como recurso desde que não comprometido o superávit financeiro, os provenientes de excesso de arrecadação e os resultantes de anulação de dotações ou de outros créditos adicionais. A exposição de motivo do aludido projeto dá conta de que efetivamente serão liberados recursos financeiros através de convênio já assinado em 2013, demonstrando a eminência de
real existência de excesso de arrecadação a respaldar a abertura de crédito e necessidade da abertura, a transposição, remanejamento e transferência entre órgãos ou programas somente é possível mediante autorização em lei específica, conforme determinação contida no artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. A exposição de motivo narra que referido recursos serão aplicados no pagamento de despesa de contratação e execução de obras e serviços do Centro de Convivência do Idoso, revelando o interesse e a necessidade público. A comissão acredita que no presente caso e por conta da assunção de nova dispensa, o projeto deveria estar acompanhado do impacto orçamentário, entretanto, releva tal constatação, eis que o impacto poderá ser verificado por ocasião da execução da despesa, sob pena de nulidade, razões pelas quais a aprovação é feita com ressalva quanto ao cumprimento de requisito legal exigido pelo artigo 16 da LRF. Desta feita, ressalvada a falta de impacto orçamentário e a responsabilização posterior do ordenador da dispensa, não existe. Óbice a aprovação do referido projeto que se apresenta em consonância com a Constituição Federal. Decisão. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação e Justiça e a Comissão de Finanças e Orçamento opina pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei número 21 de 2015. Mirassolândia, São Paulo, 24 de fevereiro de 2016. José Carlos da Cruz, Comissão de Redação e Justiça. José Aparecido Mendes Rama, membro. Pedro Fiuza, relator. Ronaldo de Oliveira Santos, Comissão de Finanças e Orçamento. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 02/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Projeto de lei número 02/2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Projeto de lei número 02/2016, autoria Executivo Municipal. Exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei número 02/2016, de autoria da prefeita Terezinha Rodrigues Lima, que dispõe sobre autorização legislativa para o Executivo abrir crédito adicional especial no valor de R$ 65 mil, advindos de repasse do governo federal, para aquisição de um aparelho de raio-x odontológico, 5 condicionadores de ar, 1 carro para material de limpeza, 2 biombos, 1 cadeira para coleta de sangue, 1 tela de projeção, 1 notebook, 1 projetor multimídia, 1 armário, 4 mesas de escritório, 4 computadores, 1 impressora laser, 2 cadeiras de aço, 3 armários de aço, 2 bebedouros, 2 baldes de pedal, 4 cadeiras estofadas, 5 longarinas de 5 lugares, 1 televisor e 1 carro. Conclusões do relator. No que toca a competência para a propositura do projeto, está ela dentre aquelas atribuídas ao
ao Executivo por força do artigo 4º da Lei Orgânica. Os requisitos foram estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. A abertura de crédito adicional especial encontra-se prevista no artigo 40 e seguintes da Lei Federal número 4.320/64, Lei de Contabilidade Pública, e se faz necessária quando há previsão de realização de despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Acompanha o projeto uma proposta de emenda parlamentar, número 262-5000, apresentada pelo deputado Eleusis Vieira de Paiva, em que são solicitadas reservas de recurso para aquisição de equipamentos, material permanente, que totalizam em R$ 65 mil. Emenda que, a princípio, não foi possível saber se foi aprovada ou não, haja vista a falta de documentos. Entre mentes, em pesquisas realizadas no site do Ministério da Saúde, foi possível constatar que em dezembro de 2015, efetivamente, o Fundo Municipal de Saúde de Mirassolândia recebeu 65 mil, via repasse ocorrido no processo de transferência número 25.0012-6003-01415 e o número 852616, o que revela o excesso de arrecadação em 2015, a respaldar a pretendida abertura. Com efeito, a abertura de créditos especiais, exvidos artigos 42 e 43 da Lei número 4.320/64, deve ser autorizada por lei. Depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificada, sendo considerado como recurso, desde que não comprometidos os superávit financeiros, os provenientes de excesso de arrecadação e os resultantes de anulação de dotações ou de outros créditos adicionais. A existência dos recursos resta comprovada pela pesquisa feita ao site do Ministério da Saúde, ora anexada pelos integrantes das comissões, signatária deste parecer, inclusive com menção à conta bancária em que foi depositada. Não obstante, o repasse tem ocorrido em dezembro de 2015 e o artigo 2º do projeto, referido a excesso de arrecadação, que verificar-se em 2016. O certo é que ocorreu em 2015 e tal constatação autoriza a abertura. A exposição de motivos do aludido projeto da conta que efetivamente foram liberados recursos financeiros através do repasse mencionado, demonstrando a real existência de excesso de arrecadação, a respaldar a abertura do crédito e necessidade da abertura. A transposição, remanejamento e transferência entre órgãos ou programas somente é possível mediante autorização em lei específica, conforme determinação contida no artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal. A comissão acredita que, no presente caso, e por conta da assunção de nova despesa, o projeto deveria estar acompanhado do impacto orçamentário. Entretanto, releva tal constatação, eis que o impacto poderá ser verificado por ocasião da execução da despesa, sob pena de nulidade, razões pelas quais a aprovação é feita com ressalva, quando ao cumprimento de requisito legal exigido pelo artigo 16 da LRF. Desta feita, ressalvada a falta de impacto orçamentário
e a responsabilização posterior do ordenador da despesa, não existem óbices à aprovação do referido projeto, que se apresenta em consonância com a Constituição Federal. Decisão. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação e Justiça e a Comissão de Finanças e Orçamento opina pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei número 2/2016. Mirassolândia, São Paulo, 24 de fevereiro de 2016. José Carlos da Cruz, presidente de Comissão Redação e Justiça. Pedro Fiuza, relator. Ronaldo de Oliveira Santo, presidente da Comissão de Finanças. Eliana Regina Botaro Ribeiro, jurídica da Câmara. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais matéria na ordem do dia, declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Antes de encerrar a sessão, senhores vereadores, semana passada fui procurada pela chefe do Executivo pedindo para que faça uma extraordinária sobre esses dois projetos, o 21/2015 e o 2/2016. Apesar dela, nos locais públicos, falar que a Câmara, que ela talvez não desenvolve um trabalho melhor por a Câmara atrapalhar, mais uma prova de que a gente aqui está do lado do povo para ajudar o povo. Eu gostaria de convocar os senhores vereadores se eles estão a favor de uma extraordinária logo o término desta. Fica os senhores vereadores convocados para a extraordinária logo após o término dessa, para que seja votado em segunda votação o projeto 21/2015 e o 02/2016. Nada mais havendo, encerra a sessão e que todos tenham uma boa noite.